Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nessa manhã para juntos aprendermos da parte de Deus. Com certeza, Ele tem preparado para o nosso coração um ensino muito precioso. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, eu gostaria que junto com você nós orássemos, Pedimos graça para o Senhor nos ensinar nessa manhã. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor, por tua graça, Senhor, nos dando condições de estarmos aqui estudando a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, que derrame sobre nós, ó Deus, uma porção da tua sabedoria, nos capacitando, Senhor, para aprendermos e colocarmos em prática todos os teus ensinamentos. Senhor, nós pedimos, continua, Senhor, nos abençoando. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, o assunto, o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Então nós temos falado sobre a igreja, ao longo de todo esse trimestre. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5 e nessa quinta lição o nosso título é A Missão da Igreja de Cristo. O nosso textuário encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42, que nos diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A nossa verdade prática nos diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos, nesse momento, irmãos, fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar na sua revista da escola dominical ou também na sua Bíblia Sagrada. Diz assim, vamos ler em Marcos, capítulo 16, e o versículo 14 até o 20, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Diz assim o texto, Marcos 16 e 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, que leitura maravilhosa, Como Deus nos ensina através da sua palavra. E com certeza esses versículos bem servirão de base para aprendermos, nessa manhã, este assunto tão importante.
Numa rápida introdução, irmãos, nós vamos mostrar que nessa lição nós temos o propósito de aprofundar o estudo acerca da missão que Cristo deixa para a sua igreja. Então, para que isso fique aclarado em nossas mentes, nós vamos refletir nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus. Olha só, na lição de hoje nós vamos estudar 3 tópicos. No primeiro tópico, o objetivo da nossa lição é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. No segundo tópico, nós vamos aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E no terceiro, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como uma marca de uma igreja cristã genuína. Então, nessa introdução, que nós vamos mostrar que estudaremos a missão da Igreja de Cristo, nós veremos, irmãos, que a igreja, ela recebe da parte de Cristo uma vocação. Ela é vocacionada por Deus para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Quando nós lemos o versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, nós vemos ali a grande comissão. Como fomos comissionados por Deus, por Cristo Jesus, o centro e o detentor do evangelho que a igreja prega, ele nos faz um comissionamento, quando diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja de Cristo é chamada e responsabilizada da pregação e proclamação da poderosa mensagem da cruz, do evangelho de Jesus Cristo. Então, ela cumpre a sua vocação de eleita, de povo adquirido, de nação santa e escolhida, quando participa desta grande comissão e cumpre o seu papel deixada por seu fundador, o fundador Jesus. Também quando nós vemos em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19, nós vemos mais uma vez nesse evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, versículo 19, quando mais uma vez, agora numa outra perspectiva, recebemos também esse mesmo comissionamento, quando diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como consequência dessa realidade, irmãos, nós veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, logicamente, finalmente, uma comunidade que exerce um grande papel no mundo, no nosso atual momento na Terra. Então, esse ministério, esta vocação da igreja, quando a igreja cumpre com esta obrigação, com esta vocação e responsabilidade, ela se torna, irmãos, uma moldura para a palavra de Deus, para que o mundo veja, através da igreja, a pessoa de Jesus Cristo. Então, o cumprimento do grande comissionamento faz com que o mundo veja Cristo em nós, na igreja, e estamos, logicamente, em obediência quando assim fazemos. A igreja cumpre o seu papel quando exerce essas responsabilidades. Então, no primeiro tópico, falando sobre pregação e instrução, nós subdividimos essa primeira parte em proclamando as boas novas, o objeto da pregação e discipulando os convertidos. Então, nesse primeiro subtópico, eu gostaria de relembrar mais uma vez o que está escrito, e nós fizemos essa leitura já aqui, em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 18, que nos diz: 16, 15. Marcos 16 e 15 até o 18, que nos diz: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, a igreja, nós vemos aqui muito claramente, ela foi fundada por Cristo.
Se nós olharmos, né, a sua palavra, quando nós voltamos um livro, nesse mesmo capítulo 16 de Mateus, nós vemos no versículo 18, Jesus falando, olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra é Cristo. E ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O fundador da igreja é Cristo, né? Então, a palavra, quando nós olhamos para qualquer entidade governamental ou qualquer organização, qualquer tipo de agrupamento, a palavra de seu líder e fundador é tida como ordem, né? Ela tem um peso muito profundo e é exigido daqueles que fazem parte daquele grupo que cumpram aquilo que seu líder, que seu fundador os direciona a fazer. No nosso caso não é diferente. A igreja, como diz aqui em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a coluna basilar, a pedra fundamental, a pedra de esquina da igreja é Cristo. Então Cristo é o fundador da igreja. E ele nos direciona e nos impulsiona, como nós lemos também em Marcos, a ir e cumprir um comissionamento. E este comissionamento inclui principalmente a proclamação das boas novas. As boas novas as boas novas da salvação, as boas novas do Evangelho de Cristo. Então, entendendo nesse primeiro tópico qual é o nosso objetivo, eu gostaria de relembrar com os irmãos, né? O objetivo é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Temos como uma principal função o cumprimento do grande comissionamento, que inclui a proclamação das boas novas do Evangelho. Então, proclamar, irmãos, as boas novas é pregar, é ensinar. O sentido é que quando esse verbo de pregar, né, de proclamar, aparece pelo menos mais de 60 vezes no Novo Testamento, nós temos e vemos a importância que Cristo imputa para a igreja, a nós, quanto à proclamação do Evangelho. Irmãos, nós recebemos de bom grado a mensagem que em nós foi enxertada. A palavra que um dia recebemos da parte de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação, chegaram até nós. E o papel do crente, da Igreja de Cristo, é cumprir com uma comissão, uma grande comissão, que Cristo nos fez. Ele nos responsabilizou de pregarmos este Evangelho que em outro momento nós recebemos também. Então a igreja, ela cumpre o seu papel, o cristão exerce a sua vocação quando proclama as boas novas, quando proclama o Evangelho. E nós às vezes imaginamos e confundimos que a proclamação do Evangelho, que pregar o Evangelho, é quando nós subimos num púlpito, tomamos mão de um microfone e anunciamos o Evangelho para toda uma multidão. Logicamente, isso também é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas. Só que também, irmãos, nós vemos que anunciar as boas novas e proclamá-la é feito das formas mais simples também. Quando eu estou no meu trabalho, quando algum colega me pergunta sobre a palavra de Deus e eu tiro ali alguns poucos minutos para falarmos sobre a palavra de Deus, quando eu encontro alguém na rua, numa loja ou no mercado, e eu anuncio dizendo, olha, eu senti de dizer-lhe que Jesus te ama, que Ele tem um plano para a sua vida, e que Ele está contigo todos os dias, Ele te vê, te acompanha, está pronto para te ajudar. Quando eu digo isso para alguém, independente de onde seja o lugar, eu estou proclamando as boas novas. Proclamar é falar abertamente, é anunciar. E as boas novas são as palavras anunciadas por Cristo, o Evangelho de Jesus. Então, quando nós dizemos as palavras de Jesus, quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo, estamos cumprindo com o nosso papel, exercendo a nossa vocação, aquilo que Deus nos confiou para fazer.
Então essa missão da igreja, ela é exercida por meio da pregação do evangelho. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 21, ele nos diz assim, que visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É através da pregação que Deus salva os crentes. Então, o nosso papel para que as pessoas que estão no mundo, em suas vidas mais vis possíveis, viciadas em seus males, praticando as suas coisas terríveis, se nós queremos convertê-las de sua vida pecaminosa para o evangelho de Cristo, nós devemos proclamar as boas novas. E essa é uma das principais funções para a igreja, para o cristão, exercer o grande comissionamento, exercer a sua vocação, cumprindo com o propósito de Deus para a igreja, pregando e anunciando o evangelho. No segundo subtópico, nós vamos ver o objeto da pregação. Então, os irmãos concordam comigo que anunciar, pregar, proclamar o evangelho, as boas novas, é nossa responsabilidade como cristão e num sentido comum como igreja. A igreja é responsabilizada pela proclamação das boas novas, através da obra missionária, dos processos evangelísticos, das cruzadas. Tudo isso inclui a responsabilidade de proclamar as boas novas. Só que no segundo subtópico, a lição vai abordar qual deve ser o objeto da pregação. Então eu tenho uma responsabilidade, eu recebi de Deus uma responsabilidade, que é proclamar, anunciar, pregar o evangelho. Só que qual evangelho? Qual mensagem? Qual conteúdo eu vou pregar? Qual é o teor do que eu vou proclamar e ensinar, eu vou anunciar para as pessoas? Então, o objeto da pregação, nós vemos aqui um termo aparecendo de maneira muito frequente no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja, que é o termo evangelizou, que ocorre no grego pelo menos 24 vezes no Novo Testamento, e que tem o sentido de trazer as boas novas, de anunciar, de pregar as boas novas. Então, nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos, a igreja do primeiro século, não cessava de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, pregar a Jesus Cristo, irmãos, não é pregar uma coisa qualquer. Não é uma mensagem subjetiva, mas é uma mensagem para ser proclamada ao mundo caído, que ele existe, que ele é o detentor de todo o poder, que este mundo decaído, que sofre com o pecado, sofrerá o juízo de Deus, que ele, irmãos, está aqui vivo e pronto para nos salvar. Então, pregar a mensagem da cruz de Cristo é anunciar o evangelho do reino de Deus, revelado em Cristo Jesus. Leiamos o que diz Atos dos Apóstolos no capítulo 8 e o versículo 12. Atos dos Apóstolos 8 e 12. Nos diz: mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Olha aqui o objeto da pregação. Pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então, este versículo 12 do capítulo 8 de Atos nos dá a resposta sobre qual deve ser o objeto da nossa pregação, o objeto, a mensagem central da nossa proclamação é o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Então nós pregamos o reino de Deus e a sua justiça, e pregamos Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o nosso remidor, o nosso advogado, o cuidadoso com a nossa vida, a nossa alma, que está vivo, que ressuscitou, que está à destra de Deus, aguardando o momento que voltará para buscar a sua igreja.
Este é o objeto da pregação quando cumprimos genuinamente o nosso comissionamento, a nossa grande comissão de anunciar o evangelho. Então, meu irmão, se você, como diz a Bíblia, receber um outro evangelho que não seja esse, que seja como anátema, que seja como maldição. Não dê ouvidos para um evangelho que não pregue o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, a sua sagrada escritura, ela contém e ela é a palavra de Deus na sua integralidade. E nós, quando a lemos, a estudamos, ficamos aptos a anunciar Cristo. Se a nossa responsabilidade como cristão, como igreja, é proclamar o evangelho, e o objeto do evangelho que proclamamos é o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, nada mais justo que nós aprendamos o quanto mais possível, o quanto for necessário sobre o reino de Deus e sobre Cristo. E nós o aprendemos assim através da sua palavra, da revelação de Deus para os homens, escrita. E nós estudamos, nos aprofundamos na palavra de Deus e conhecemos mais de Deus, do seu reino, da sua justiça e poder. Também aprendemos de Cristo, a sua vida, o seu sacrifício, o seu ministério. E aí nós estamos aptos para pregar, anunciar as boas novas, genuinamente bíblica, que fala sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo, a sua vida, o seu ministério, a sua morte e ressurreição, a sua obra redentora, o seu sacrifício imaculado. Então, nesta manhã, irmãos, que nós sejamos impulsionados por Deus, pelo Espírito Santo, para, primeiro, trazer a responsabilidade da proclamação do evangelho, das boas novas para nós, e que esta proclamação seja genuína, que o objeto da nossa pregação seja o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Para encerrarmos esse primeiro tópico, o nosso terceiro subtópico fala sobre discipulando os convertidos. Irmãos, discipular é algo ainda mais profundo que talvez somente uma pregação, Nós vemos que pregar e proclamar é levar a palavra de Deus àqueles que estão com seus ouvidos abertos, Mas discipular é instruir aqueles que já estão do lado de dentro. Então, a pregação deve estar também, irmãos, aliada à instrução. A relação, a palavra discipulado, que logicamente se oriunda da palavra discípulo, é criar esta relação de mestre e aluno, de professor e aluno. É ensinar, é moldar os conhecimentos de alguém, de seu aluno, com um ensinamento. E a instrução se dá com o mesmo objeto da pregação, que é a palavra de Deus, com uma anunciação genuína do reino de Deus, de sua justiça e poder e do nome de Jesus Cristo. Então, qual é a responsabilidade da igreja? Qual é o ministério que recebemos de Deus com relação à proclamação do evangelho? Pregamos as boas novas de salvação para aqueles que estão no mundo, numa vida de pecado, mas também instruímos aqueles que se achegam a nós, aqueles que fazem parte da igreja. O ministério de ensino, ele é diferente do ministério da pregação somente. A pregação, nós cremos que é aquilo que Deus dá para aquele momento ao pregador. O pregador é a voz de Deus para aquele momento, para aquela necessidade atual da igreja. Mas o ensino da palavra de Deus é mais voltado para a instrução, aquela porção diária, contínua, que sempre ali nos oferece o sustento diário para a nossa vida cristã. Então a palavra de Deus nos mostra a responsabilidade da pregação, da proclamação do evangelho a todos, mas também da instrução e discipulado. Irmãos, é tão nobre esta missão que nós vemos esta palavra de ensino, de instrução, aparecendo muitas e muitas vezes na palavra de Deus. Então nós pregamos o evangelho, aquele irmão, aquela irmã aceita Jesus. A partir desse momento ela passa a fazer parte da nossa comunidade, da nossa assembleia de crentes, da nossa igreja. E a partir do momento que ela faz parte da nossa igreja, nós começamos um processo de instrução, de discipulado.
aonde pegamos de maneira mais sistematizada a palavra de Deus, sistêmica, e ali nós ensinamos passo a passo da fé, quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, qual é a vocação da igreja, o que é a igreja, o que Cristo requer de nós sobre santidade, purificação, batismo, santa ceia, e vamos ensinando e dando substância, firmeza, para que aquele irmão que se achegou à fé há poucos instantes tenha uma boa base bíblica para prosseguir na sua caminhada com Deus. Então, saiba que a igreja, quando prega o evangelho e anuncia as boas novas, e quando instrui e discipula os crentes, está cumprindo com o seu papel, está exercendo o seu ministério que Deus confiou para a igreja e para nós. Então, a missão da Igreja de Cristo, outorgada pelo próprio Cristo, é essa: proclamar o evangelho, as boas novas de salvação e dar instrução e discipular aqueles que se achegam à fé. Então, que todos nós possamos estar na igreja com esse intuito, né? Deus vocaciona a cada um de nós para o cumprimento desses ministérios tão indispensáveis para a igreja. No segundo tópico, só fazendo a sinopse, né? O resumo desse primeiro tópico fica nos dizendo que a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. O nosso segundo tópico vai falar sobre adoração e edificação. Então, nesse tópico, nós temos um objetivo bem definido, né? O nosso objetivo nesse segundo tópico, como diz a lição, é aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Então, a adoração e a edificação está subdividida aqui como uma comunidade adoradora, uma comunidade edificadora e só. Esses dois tópicos, subtópicos, né? Então, qual é, irmãos, o sentido da palavra adoração e edificação? A adoração, irmãos, ela aparece na Bíblia desde o Antigo Testamento. Nós vemos ali no Antigo Testamento a palavra do hebraico sarra, que significa curvar-se, né? Prostrar-se diante de alguém. Ou, quando vemos no Novo Testamento, a palavra adoração, prosquineus, né, ou proscuneu, quando refere-se isso, a adoração como modo de encurvar-se, né, de ofertar, de reverenciar alguém, né, de mostrar reverência. Então, a adoração, ela está ligada à função da igreja, não somente num sentido como comunidade, como assembleia, né, como um conjunto, como igreja, mas também no sentido pessoal e individual. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 4, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores são ditos aqui nesse texto como questões, como num sentido pessoal. Então eu devo me preocupar em ser um adorador verdadeiro, que adora a Deus em espírito e em verdade. Ao passo que a igreja é esse agrupamento, esse ajuntamento de crentes, ou melhor, este ajuntamento de adoradores, que se reúnem com o intuito de adorar a Deus. Eles professam a mesma fé, professamos a mesma fé e crença em Cristo, e nós nos reunimos para adorar a Deus. Então a adoração, ela não é somente, como muitos pensam, um louvor, um hino. Não é só a adoração, não é somente quando apagamos as luzes, quando cantamos um hino que mexe com as nossas emoções. Pelo contrário, a adoração é um estilo de vida. A adoração é, no sentido bíblico, seja no Antigo ou no Novo Testamento, uma oferta, é uma entrega, é um sacrifício. É entregar a Deus aquilo que nos custa. E não somente uma entrega parcial, restrita, mas uma entrega completa e irrestrita. A adoração é um reconhecimento da grandeza e soberania de Deus. E nós fazemos isso de maneira integral, dando a Deus os nossos pensamentos,
adorando a Deus com nossos pensamentos. É dando a Ele o nosso corpo, adorando a Deus com o nosso corpo. É dando ao Senhor a nossa vida financeira, adorando a Ele com a nossa vida financeira, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos bens, com os nossos dons e talentos, com a nossa voz, com os nossos olhos. Então a adoração, irmãos, é isso. É uma entrega completa, é dar, é oferecer, é ofertar, é sacrificar a Deus. Então, a adoração, ela aparece como um ministério da igreja, como um exercício da igreja em sua maneira plena de agradar a Deus. Então, a igreja genuína, ela é uma igreja adoradora, uma igreja que adora, que venera a Deus, que presta a Deus de maneira consciente e integral um louvor, uma adoração, um culto. Aliás, o culto é o ato da adoração, é uma expressão da nossa adoração. Não pense que somente adorar a Deus no culto é suficiente. Não, irmãos, a vida de adoração requer muito mais que um culto. Requer toda uma vida, literalmente, né? Então nós cantamos e cantamos adorando a Deus, reconhecendo a sua grandeza. Nós cultuamos adorando a Deus em gratidão ao seu poder, à sua graça. Nós andamos, falamos e vivemos adorando a Deus com tudo que temos e somos, porque Ele é digno, né, irmãos, de receber a adoração. O apóstolo Paulo nos diz, para corroborar aquilo que acabei de dizer, Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, o apóstolo Paulo deixa claro: olha, irmãos, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se o culto é este momento de adoração, de veneração, de entrega, é o apóstolo Paulo dizendo: olha, o culto racional não é esse culto de 1h30, 2 horas que nós passamos na igreja. É um culto, mas o nosso culto racional é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. É agradar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Esse é o nosso culto verdadeiro, é este o sentido completo da palavra adoração. Então, a igreja cumpre o seu ministério e a sua chamada quando torna-se uma comunidade adoradora. Então, a adoração leva a igreja ao exercício pleno de seu ministério e vocação e sua missão. O segundo subtópico, também uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Aqui a palavra oikodomé, do grego, que significa edificar, é usada no sentido literal, como no sentido de construir um edifício. Então, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. Então, esta palavra oikodomé, que aparece no grego traduzido como edificar ou edificação, é a palavra que oriunda o termo edifício. Então, é literalmente construir um edifício, é edificar. Então, a palavra edificação, traduzida como a construção de um edifício, ela leva ao entendimento de crescimento espiritual. É interessante dizer isso, irmãos, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que a vida do cristão, ela deve ser uma vida pautada no exercício pleno, né, da sua responsabilidade e vocação como igreja, mas também com a santificação apresentando-se como requisito para a igreja, para a vida do cristão. E a santificação, diferente dos outros aspectos da salvação, não é uma questão instantânea, como a justificação ou como a adoção, que são instantâneas no momento que aceitamos a Cristo. A santificação, ela é gradual e progressiva. Então, nós vivemos uma vida de santidade de maneira crescente, ou ao menos assim deveria ser, porque isso é edificação. Se edificar é construir um edifício, a edificação é a construção, é o crescimento da nossa vida espiritual. Então nós nos tornamos amanhã mais crentes do que somos hoje. E amanhã,
Hoje nós somos mais crentes que ontem e amanhã mais crentes que hoje. E a nossa vida espiritual vai crescendo, evoluindo, progredindo. E assim nós cumprimos esta função da igreja, este ministério de tornarmos-nos uma comunidade edificadora. Então nós exercemos e cumprimos com essa ordenança quando buscamos o crescimento espiritual. Então, uma comunidade edificadora é uma comunidade que promove o crescimento espiritual. Então, veja, no primeiro, nós somos uma comunidade proclamadora, uma igreja proclamadora, que proclama, prega, instrui e discipula. Nós somos uma comunidade adoradora, que adora a Deus em espírito e em verdade. Não da boca para fora, somente por palavras, mas com ações, com a vida. Mas também somos uma comunidade edificadora, que promove nos indivíduos crescimento espiritual. E a igreja que está em crescimento espiritual é uma igreja que cresce em todos os sentidos. Cresce em membros, cresce em tamanho, amplia os seus terrenos, territórios. É uma igreja que está em constante crescimento, é a igreja que se preocupa com o crescimento espiritual. Então somos uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Então, o resumo desse nosso segundo tópico nos diz que a genuína adoração e a edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. A vida do crente, irmão, se você já ouviu alguém dizer, ou até mesmo você já disse, olha, eu sou o mesmo que eu era há 40 anos atrás. Olha, eu continuo do mesmo jeito que eu estava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Tome cuidado, irmão, porque a vida do crente deve ser de crescimento contínuo. Hoje, o irmão deve ser mais crente do que era há 10 anos atrás. Deve ver com olhos espirituais melhor algumas situações do que via 10 anos atrás. Então, nós nos tornamos assim, cada vez melhor na presença de Deus, com este crescimento que Deus nos dá. Para encerrarmos o nosso terceiro tópico, vai falar sobre a comunhão e a socialização, que também faz parte do ministério da igreja. Então, a comunhão e socialização, nós subdividimos ela para entendimento mais didático em 3 subtópicos. O primeiro, a fé na esfera fraternal, depois a unidade e a fraternidade e a fé na esfera social. Então, a fé na esfera fraternal vai basilar, né, o seu estudo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 42. E nos diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a palavra grega koinonia, que é traduzida aqui como comunhão, aparece pelo menos 19 vezes, né, no Novo Testamento, é literalmente o sentido de parceria, de participação, de comunhão espiritual. Então se nós somos cristãos e andamos na luz do Evangelho de Cristo, devemos viver em comunhão. Não há, irmãos, a possibilidade de não vivermos em comunhão se somos a igreja de Cristo. Aqui nesse versículo 42 que nós lemos de Atos 2, Lucas registra como funcionava a didática das relações da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos. Porque a Bíblia diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja ela estava perseverando na doutrina. Era uma igreja da palavra, de ensino, de proclamação, de discipulado, mas era uma igreja de comunhão, de amor fraternal. Então na esfera fraternal, a fé que a igreja exerce, ela exerce através da comunhão, através dessa relação mútua entre os irmãos, entre a igreja de Cristo. Então, nós devemos viver em comunhão com os crentes, uma igreja solidamente edificada no amor fraternal. Então, a igreja onde seus membros vivem isolados não mantém comunhão e não exerce a sua missão de maneira integral.
A igreja deve promover esse ambiente de comunhão entre os irmãos, de confraternização, de companheirismo, de parceria, porque na palavra koinonia do grego, que é traduzido como a palavra comunhão, é este o sentido, de parceria, de participação. Então, nós somos participantes nas aflições, nas orações, nos rogos e clamores dos nossos irmãos, como também participantes de suas bênçãos, de sua alegria. Então, que nesta manhã nós tenhamos essa consciência, né, de colocarmos a fé na esfera fraternal, cumprindo o ministério de Deus, que Deus coloca para a sua igreja. Segundo subtópico, a unidade e a fraternidade, né? Então, a igreja do Novo Testamento, ela se expressa por meio de uma unidade e fraternidade entre seus membros. Basta nós vermos, irmãos, como o apóstolo Paulo descreve a importante passagem sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, como nós aprendemos na segunda lição, é um dos sinônimos da igreja, né? Então, quando ele fala corpo de Cristo, ele está querendo dizer a igreja. E ele fala assim, olha, a igreja tem muitos membros. A igreja tem membros diferentes, cada um com suas características. Um é como uma mão, como o pé, o outro é uma unha, o outro é um dedo, o outro é o ouvido. Mas a Bíblia diz que todo o corpo, se bem ajustado, ela cumpre, né, muito bem, de maneira integral, a sua missão. Então, para a igreja ter sucesso na sua missão de maneira integral e completa, é necessário a unidade, a fraternidade entre seus membros, entre as partes deste corpo. A cabeça é Cristo. E o corpo, irmãos, não pode viver distanciado um dos outros. Para um exercício assim, até exagerado, mas imagine como ficariam as suas mãos se elas decidissem não mais fazer parte como uma unidade de um único corpo. Se elas quisessem abandonar este corpo e viverem isoladas. Primeiro, um membro, quando decide viver isolado, imagine a sua mão vivendo longe de você, do seu corpo. Logicamente, irmãos, a partir do momento que ela foi retirada do corpo, ela para de ser irrigada com o sangue, né? Com o sistema nervoso, nervos, ossos, e ela perde a sua vida, e ela começa a definhar e apodrecer. Então, a unidade e fraternidade, ela foi pensada por Cristo para a sua igreja, para a nutrição de cada membro. Então, através desta união, desta unidade e fraternidade, Cristo nos mantém vivos e alimentados pela palavra, alimentados pela presença do seu Espírito Santo, renovados, batizados, participantes da Santa Ceia, e todos esses atos cumprem-se na comunidade, na igreja, de maneira unida, em unidade, né? E em fraternidade. E para encerrarmos o estudo dessa manhã, a fé na esfera social. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese. O exercício da fé cristã na sua integralidade ensina que a igreja deve agir na esfera social. A igreja, quando recebe a responsabilidade da grande comissão, nós recebemos de Deus a missão de anunciarmos o evangelho. Mas, às vezes, nós precisamos enxugar as lágrimas dos que choram com um pedaço de pão. Irmãos, a responsabilidade é grande. Nós temos a responsabilidade também na esfera social. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo e o aceitamos, nós assinamos ali um termo de entrega completa. E nós não agimos com parcialidade ou de maneira restrita, mas nós nos deixamos inundar pela presença de Deus e entregamos a nossa vida de maneira completa. E buscamos um crescimento espiritual, um aprofundamento no conhecimento da sua palavra, e cada dia nós vamos progredindo nessa missão. E vamos nos aprofundando, e vamos nos aproximando mais de Deus e estreitando o nosso relacionamento com Ele. E quanto mais íntimos estamos de Deus, mais nós desejamos adorá-lo com todos os aspectos da nossa vida.
O cristão verdadeiro e genuíno, quando ele está com seu coração voltado integralmente para Deus, ele quer exalar, demonstrar este amor. Ele quer entregar para Deus tudo o que ele é e pode ser, e tem e possui. E isso ele faz, irmãos, também na esfera social, através da caridade. Então a caridade é o amor em prática, é o amor praticado. Então, se a caridade é o amor colocado em prática, nós entendemos que a caridade é quando exercitamos o nosso amor em Cristo Jesus. Então, ser caridoso, agir com a nossa fé na esfera social, também é uma forma da igreja cumprir o seu ministério na terra. Por isso, por exemplo, na nossa igreja aqui em Matão, nós temos uma associação beneficente. É uma organização independente da igreja, num sentido legal, né? Ela tem o seu próprio CNPJ, tem ali a sua organização, o seu estatuto, o seu regimento, todo certinho, mas ela é coligada à igreja. Por quê? A igreja, que é a aglomeração, o ajuntamento de crentes que se unem para adorar a Deus, a igreja promove essa aplicação da fé na esfera social, a igreja custeia, ajuda, mantém esta associação beneficente, e essa associação, que é composta por irmãos, ela aplica todos aqueles recursos que a igreja dispõe na esfera social, ajudando muitas famílias, seja com cestas básicas, com muitas vezes com remédios ou alguma outra necessidade. Então, irmãos, e isso não deve ser feito, logicamente, somente através de uma associação, tem um grupo na igreja que faz isso, não. O exercício da fé na esfera social também é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós temos por obrigação sermos caridosos, de cumprirmos socialmente com a nossa responsabilidade. Então nós, como crentes, sentimos no nosso coração o Espírito Santo nos direcionando. E o Espírito Santo falando aos nossos corações, ministrando em nossa vida, nos direcionando a uma vida de caridade. E porque eu tenho Cristo em minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo habitando em meu coração, eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, uma pessoa auxiliadora, uma pessoa preocupada com as questões sociais, e que o sofrimento e o choro do meu irmão, do meu próximo, é o meu, me causa constrangimento, e assim eu faço, dentro do possível, dentro da minha possibilidade, o meu melhor para ajudá-lo. Então saiba, irmãos, que o exercício da fé na esfera social é também o cumprimento do ministério da Igreja de Cristo nessa terra. Para encerrarmos, o resumo desse terceiro tópico é que o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Então, que nós continuemos, aplicando esses conceitos, esses ensinos na nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus continue nos coordenando, nos direcionando. Vamos ler a conclusão? Os irmãos podem fazer essa leitura comigo aí na sua lição. Na última etapa da lição tem a nossa conclusão, que nos diz assim: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, e que nós entendamos nessa manhã, aonde a igreja deve atuar,
aonde a igreja exerce o seu ministério? Em muitas áreas. Seja como uma comunidade proclamadora, que anuncia, que prega, que instrui e discipula, seja na função de adoradora e de edificadora, mas também na esfera da comunhão e da socialização, cumprindo o seu papel na esfera social, na esfera fraternal, na unidade entre seus membros. Tudo isso, irmãos, é o cumprimento do ministério da igreja. E se nós fazemos parte da igreja, essa também é a nossa responsabilidade. Estamos caminhando para o final, mas eu quero fazer um convite, aos nossos irmãos que estão aqui acompanhando a nossa lição, estudando conosco e que ainda não nos visitaram. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça-feira, também toda quinta e aos domingos à noite, e também em todas as nossas igrejas, em muitos dos bairros da nossa cidade, em praticamente todos os bairros, nós temos uma das nossas igrejas lá, e você pode também nos fazer uma visita nas quartas-feiras, em toda sexta-feira e também em todo domingo. Irmãos, e além disso, além dos cultos, todo domingo de manhã em nossas igrejas nós nos reunimos, para aprender a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Então, se você puder, está aqui estudando conosco de maneira online, de maneira virtual, mas também de maneira presencial todo domingo de manhã, nesse horário, enquanto você está aqui acompanhando, as nossas igrejas estão reunidas, com nossos pastores, professores, com a igreja, os alunos, aprendendo a palavra de Deus. Venha fazer parte, nos fazer uma visita, vai ser uma alegria te receber e eu tenho certeza você vai sair melhor do que você entrou. E também nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, amantes da Palavra de Deus, também podemos contribuir, ofertar. Então os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e os irmãos podem ali mandar a sua oferta, abençoando a obra de Deus e a obra missionária. Eu não tenho dúvidas, de que Deus há de retribuir na sua vida tudo aquilo que você tem disposto, e ofertando, dizimando, entregando a sua oferta na casa do Senhor. É um dinheiro muito bem usado, irmãos, na obra de Deus, na obra missionária. Amém? Para encerrar, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa manhã tão maravilhosa. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça. Senhor, pela porção da tua palavra que foi nos ensinada nessa manhã. Senhor, nós cremos que como igreja temos que exercer este ministério. Senhor, de proclamar, de ensinar, de discipular através da tua palavra. Senhor, de te adorar, Senhor, e de edificar a nossa vida a fim de crescermos espiritualmente. Pai, também nós agradecemos a Deus pela possibilidade de exercermos a nossa fé em unidade e fraternidade. E também pedimos a Deus graça para colocarmos em prática a nossa função também na esfera social. Que, Senhor, a igreja cumpra com seu ministério, que ela seja, Senhor, neste mundo a luz que mostra Cristo a todos, que as pessoas vejam a igreja, veja cada crente, Senhor, e não os veja de maneira comum, mas os veja de maneira distinta, refletindo a glória de Cristo. Nesta manhã, Senhor, nos ajuda a sermos dignos de fazer parte, a sermos membros deste corpo do qual o Senhor é a cabeça. Senhor, nos direciona aos passos, guia o nosso coração. Nós pedimos a Deus, nesta manhã, sê conosco, nos ajuda. Somos teus filhos, teus alunos, os teus discípulos, precisamos do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que você tenha um domingo abençoado, um domingo feliz, que Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem bem, É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.